Quando eu tinha 21 anos, me transferi para uma universidade em São Francisco. Vi um quarto para alugar no Craigslist. Não era um apartamento muito bonito de 2 quartos, mas era barato e ficava perto do campus, então era o lugar ideal para mim. A garota que morava lá tinha 29 anos e se chamava Bea. Ela era alta, tinha cabelos negros como azeviche e usava maquiagem pálida. Parecia agradável, embora um pouco quieta, mas parecia gostar de mim e aceitou me deixar mudar. Até aí tudo bem. Na primeira noite lá saímos para comer pizza e foi então que percebi que algo estava errado com ela. Durante o jantar ela não parava de me dizer o quanto eu parecia com Shia LaBeouf. Eu não sabia o que dizer, então simplesmente ignorei. Quero dizer, eu não parecia nada com Shia LaBeouf, então não fazia sentido para mim. Quando chegamos em casa, ela me perguntou se eu tinha visto o quarto dela, mas eu disse que não. Então ela me levou para ver. As paredes estavam cobertas de pôsteres de Shia LaBeouf e ela até tinha impresso fotos dele por todo o espelho. Ela tinha todas as suas filmes e eu não sabia o que fazer com isso. Foi assustador. A noite toda ela tinha estado dizendo que eu parecia com ele e agora era óbvio que ela estava obcecada com ele. Nas semanas seguintes eu mal a via. Ela chegava em casa do trabalho e praticamente corria para o quarto onde passava a noite inteira. Ela tinha uma risada aguda e assustadora e eu a ouvia rir através das paredes à noite. Me perguntava o que ela poderia estar fazendo. De vez em quando ela saía e falava por 2 minutos, e sempre arrastava as palavras. Então suspeitava que ela estava bebendo muito. Às vezes ela não dizia nada e simplesmente ficava parada no corredor, olhando para mim na sala. Eu me virava, a via, e ficava surpreso, cumprimentava Bea, e então havia uma longa e desconfortável pausa antes que ela soltasse aquela risada aguda e assustadora. Era desconfortável estar perto dela. Uma noite, me deu calafrios. Acordei por volta das 2 da manhã porque ouvi o que parecia ser a porta da frente se abrindo. Saí do meu quarto e todas as luzes estavam apagadas, mas ainda podia ver Bea parada na porta da frente. Ela estava com o rosto contra a porta, girando a fechadura de um lado para o outro repetidamente, e cada vez que girava o botão murmurava meu nome. Max, Max, Max. Vê-la parada na escuridão, murmurando meu nome, realmente me assustou, e não ajudava que ela parecesse uma versão maior da garota do filme O Chamado. Simplesmente voltei silenciosamente para o meu quarto e tentei dormir. Uma noite, eu estava assistindo Gladiador. Ela saiu cambaleando do quarto e acendeu a luz da sala, o que me obrigou a pausar o filme, o que foi irritante. Então, ela me perguntou se eu queria saber sobre seu ex-namorado. Foi uma transição estranha para o assunto, mas eu apenas disse que sim. 10 minutos depois da sua história, ela estava tão irritada que começou a gritar sobre o término. Eu estava preocupado que os vizinhos chamassem a polícia, e ela não me ouvia quando eu pedia para ela baixar a voz. No meio dos gritos sobre Oliver, uma coisa que ela disse realmente me assustou. Eu vou cortar a garganta dele. Foi uma mudança repentina. Eu não fazia ideia do que ela era capaz. Ela era praticamente uma estranha. E tudo que eu tinha visto dela estava se tornando alarmantemente inquietante. Depois de mais alguns minutos, ela me agradeceu por ouvir e começou a rir. Saí de lá rapidamente e fui para o meu quarto dormir com uma sensação bastante inquietante por estar na casa com ela. O pior é que não havia fechadura na porta do meu quarto. Empurrei a cômoda para a frente da porta para que servisse como uma pequena barricada. Acordei no meio da noite com o som da cômoda raspando no chão. Bea estava empurrando a porta para abri-la. Acendi a luz e gritei para ela parar. Pude vê-la através da abertura da porta. Ela estava muito bêbada e tinha um olhar louco nos olhos. Fechei a porta e gritei para ela ir para a cama. Ouvi ela voltar para o quarto, mas não consegui voltar a dormir. Na manhã seguinte, quando saí para o corredor, meu coração disparou. Vi uma das facas de carne dela no chão ao lado da minha porta. Senti calafrios nos braços. A única coisa em que conseguia pensar era nela dizendo que cortaria a garganta daquele cara.
Confrontei-a e ela disse que não se lembrava de ter tentado empurrar a porta. Disse que nem se lembrava de ter me contado sobre o ex. Já tinha tido o suficiente. O contrato de aluguel era mensal, então encontrei um novo lugar e me mudei. Aproximadamente um mês depois de me mudar, ela me contatou. Eu estava no cinema e meu telefone estava desligado. Quando saí, liguei meu telefone e, para minha surpresa, recebi mais de 40 mensagens de texto que ela me tinha enviado nas últimas 2 horas. Todos eram textos loucos, variando desde "Olá, como você está?" até "Eu te odeio." Foi uma loucura. Não respondi e nunca mais ouvi falar dela. Há cerca de 5 meses, uma amiga minha foi expulsa do seu programa devido a más notas. Ela estava apenas na metade do seu contrato de aluguel e não via sentido em ficar na cidade, já que estava ali apenas para estudar. Ela me disse que, se eu quisesse assumir o contrato de aluguel como sublocatária, ela me cobraria apenas metade do aluguel, o que achei um bom negócio. Então, naturalmente, embora eu seja desta cidade, pensei que era hora de sair da casa dos meus pais. Eu já havia me formado e, embora estivesse procurando um novo emprego há algum tempo, ainda sentia que não podia perder essa oportunidade. Aceitei o contrato de aluguel e me mudei para a casa dela. A casa em si é bastante agradável, tem 3 andares incluindo o porão, e está localizada perto da universidade da minha cidade, que, em geral, não é uma área muito segura. No entanto, passei muito tempo lá durante os meus anos universitários e nunca me senti insegura. O quarto no porão é bastante pequeno, mas aconchegante. E a única outra pessoa que mora lá embaixo é uma garota que atualmente é estudante e é bastante quieta. Na verdade, todas as garotas que moram lá são ótimas colegas de quarto. Eu amo morar com 3 garotas agora e não vejo por que achava que seria um problema. Elas são muito legais e se divertem bastante. Sou a única na casa que não é estudante e também a única que é da cidade. As outras colegas de quarto vêm de cidades que estão a apenas 1 ou 2 horas de distância, no máximo. Então, a menos que haja algo especial, todas vão para casa nos fins de semana. Minha amiga que foi expulsa também mora a apenas 2 horas de distância. Então, ela sempre ia para casa nos fins de semana também. Uma coisa que esqueci de mencionar, e que é bastante crucial para a história, é que a casa tem 5 quartos, mas logo quando todas se mudaram para o novo lugar, uma das garotas teve uma convulsão na cama e faleceu. Isso foi bastante perturbador para todos, e o proprietário disse que não se preocupassem em encontrar alguém mais. O aluguel nunca aumentou e o quarto permaneceu vazio. Segundo o proprietário, ele achou insensível tentar encontrar alguém, pois não queria transformar a morte de alguém em um inconveniente financeiro. Então, depois da morte da garota, os pais dela vieram e levaram suas coisas do quarto, que permaneceu vazio desde então. Nunca olhei lá porque simplesmente permaneceu fechado, e eu realmente não tinha curiosidade de ver o quarto. Está no 2º andar e nunca subo lá, então nunca prestei atenção. O primeiro fim de semana que passei lá foi bastante tranquilo. Lembro que passei uma noite na casa do meu namorado, e na noite seguinte, ele dormiu lá, depois de sairmos para beber em um dos bares da universidade perto do local. Estávamos bastante bêbados, então desmaiamos assim que chegamos em casa. No fim de semana seguinte, estava em casa no meu novo quarto e não conseguia dormir. Então decidi ler um pouco. Estava realmente apreciando a tranquilidade dessa nova casa, já que as garotas não estavam em casa. Venho de uma família latina, então esse ambiente tranquilo e sereno era bastante raro. Achei que ouvi alguns ruídos no andar de cima, então pensei que uma das garotas provavelmente havia decidido ficar no fim de semana em casa ou estava preparando coisas de última hora antes de voltar para casa. Não pensei muito nisso. Não estava muito próxima das colegas de quarto, então nem me incomodei em perguntar se alguma delas havia ficado em casa. Simplesmente senti que não era da minha conta. A garota do porão com certeza tinha ido para casa no fim de semana,
porque aparentemente ela dorme com a porta fechada e a mantém aberta quando não está em casa. Um fim de semana daquele mesmo mês, acordei para ir ao banheiro e pude ouvir o som do vaso sanitário no andar de cima, o que foi um pouco estranho, já que sabia que nenhuma das garotas estava em casa. Ia verificar, mas no meu estado de cansaço, estava muito preguiçosa e simplesmente não me importei o suficiente. É engraçado como os filmes de terror supostamente te deixam paranoica, mas a lição mais importante que aprendi com eles foi que sempre há uma explicação racional para as coisas. Esse seria o meu maior erro porque, durante alguns meses, sempre estive ignorando as coisas e criando, ironicamente, explicações irracionais para racionalizar o que pensava serem pensamentos irracionais. Por exemplo, ouvi um rangido vindo do segundo andar e pensei que uma das garotas devia ter esquecido algo e decidiu vir buscar. A garota teria que dirigir 2 horas de ida e 2 horas de volta para a sua cidade no meio da noite para buscar algo. Num sábado, acordei para pegar água e percebi que a colega de quarto no porão não estava mais lá. A porta dela estava aberta e o carro não estava na entrada. Não havia nenhum carro na entrada, mas devo mencionar que uma das garotas não dirige. Algumas horas depois acordei porque ouvi passos descendo para o porão. Naquele momento gritei o nome da garota que não dirige, porque ela é a única que poderia estar em casa. Não obtive resposta e só ouvi os passos subindo as escadas. Naquele momento comecei a me sentir desconfortável. Estava em casa nos fins de semana, então decidi passá-los na casa do meu namorado. Uma das garotas criou uma página no Facebook da casa que era para abordar qualquer problema, como lavar pratos ou deixar bagunça, mas permaneceu bastante inativa, já que todos pareciam estar bem. Publiquei que coisas assustadoras aconteciam nos fins de semana e perguntei se poderiam começar a me avisar se passariam a noite em casa ou não. Eles pensaram que eu estava brincando. As respostas não foram nada receptivas e consistiram em risadas e "Oh meu Deus, você é tão engraçada." Até meu namorado concordou que eu estava sendo paranoica porque ele também acreditava que tudo tinha uma explicação racional e perfeita. A questão é que, quando você diz que tudo tem uma explicação, está apenas invalidando explicações paranormais ou de atividade fantasmal, que não era o que eu estava insinuando. Nunca acreditei em fantasmas ou espíritos nem nada disso, e nunca disse isso quando falei com meus colegas de quarto. Algo como meu namorado continuava dizendo que a casa era velha e fazia barulhos, mas eu sei a diferença entre os velhos barulhos da casa e alguém descendo e subindo as escadas. Felizmente, meus colegas de quarto começaram a publicar coisas na página do Facebook para me avisar que haviam saído. Sempre era algo como: "Ei, não estarei em casa este fim de semana, então não se preocupe com os fantasmas." Quando podiam, me avisavam que não estariam em casa. Meu namorado estava no turno da meia-noite, então tive que passar a noite sozinha. Meu namorado me ligou no intervalo e enquanto conversava com ele ouvi ruídos no andar principal. Disse a ele que iria verificar, e ele me disse para seguir em frente, porque esse idiota ainda achava que eu estava sendo paranoica. Quando disse isso, eu ouvi passos subindo para o segundo andar. Quando cheguei ao andar principal, não havia ninguém na cozinha, e todas as portas da casa estavam fechadas. Estava extremamente paranoica e não me sentia segura. Meu namorado me ligou e me convenceu de que tudo estava bem. Então nunca fui ao segundo andar, e provavelmente foi melhor que eu tenha ficado no andar principal. Depois do fim de semana, disse aos meus colegas de quarto com toda a seriedade que estava convencida de que alguém esteve em nossa casa em algum momento naquela noite. Contei o que ouvi, e todos ainda disseram que era a velha casa fazendo barulhos. Meu namorado estava quase permanentemente em turnos de meia-noite, então fiz o que nunca quis fazer e comecei a passar os fins de semana na casa dos meus pais. As garotas ainda publicavam na página, avisando se iam sair de casa ou não, e decidi que deveria fazer o mesmo. Então também comecei a publicar quando estava ou não dormindo em casa. Numa sexta-feira à noite, a página do Facebook estava assim: Colega de quarto 1. Não dorme em casa. Colega de quarto 2.
Não dorme em casa. Colega de quarto 3. Fico em casa devido aos exames parciais. Eu. Fico com meus pais. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem frenética de uma das colegas de quarto dizendo que a colega de quarto com os exames parciais havia sido atacada. Aparentemente, ela estava no quarto estudando e ouviu um barulho do lado de fora do quarto. Quando saiu para inspecionar, foi recebida por um homem saindo do quarto da garota falecida. Então, descobri mais detalhes sobre todo o assunto graças à colega de quarto que foi atacada. O homem tinha cabelo desgrenhado e sujo e uma aparência suja. Quando fez contato visual, levou o dedo à boca e fez shh enquanto sorria. A unha do dedo era longa e a barba era desigual, como se só crescesse em algumas partes. Ela gritou instintivamente, embora soubesse que não havia ninguém em casa. Ele avançou sobre ela enquanto tentava fechar a porta e não a agrediu muito. Ele apenas rosnou e disse para ela calar a boca, dizendo algo como: "Não vou te machucar, mas fique quieta." Ele a empurrou, mas não a deixou inconsciente, e depois desceu as escadas e saiu pela porta da frente. Ele deixou o quarto da garota falecida destrancado, mas a colega de quarto se trancou em um quarto e chamou a polícia, que chegou imediatamente. O mais assustador de tudo isso é que, ao inspecionar o quarto da garota falecida, continuavam pedindo esclarecimentos sobre há quanto tempo ninguém vivia naquele quarto. Os pais levaram tudo depois que a garota faleceu. O cara tinha uma configuração realmente agradável e trouxe seu próprio colchão pequeno para colocar sobre a estrutura da cama. Obviamente, o colchão era muito pequeno para a estrutura da cama. Ele deixou a maioria das suas coisas porque provavelmente não esperava um confronto naquela noite. Não acho que ele soubesse que ela estaria lá naquela noite porque nunca estava. Provavelmente foi uma surpresa para ele quando me mudei, porque antes de mim, esse idiota tinha toda a casa para ele 2 noites por semana. A polícia me fez muitas perguntas e estava interessada em ouvir minha declaração sobre ouvir passos à noite. Meus 3 colegas de quarto e meu amigo agora estão convencidos de que talvez a garota não tenha morrido como disseram, e que talvez ele tenha algo a ver com isso. Mas acho que a autópsia teria sido capaz de distinguir um assassinato de uma convulsão. Em sua defesa, tudo isso é realmente assustador. Não temos certeza de quanto tempo o cara estava vivendo lá, mas é muito provável que tenha sido pelo menos há alguns meses. A teoria é que o cara estava entrando pela janela, então é possível que ele estivesse lá em momentos em que todos estávamos lá. A polícia está muito interessada em falar com o proprietário, porque querem saber como o homem estava ciente do quarto vazio. O proprietário é um cara bastante decente, então não sei se há algo acontecendo lá. Nem mesmo sinto uma atitude de "eu te avisei sobre tudo isso." Acho que estou feliz que a garota esteja bem, porque parecia bastante chocada. Só gostaria que as pessoas estivessem mais dispostas a me ouvir quando disse que achava que alguém estava entrando em nossa casa. Até disse que poderia ser um ocupante ilegal do qual todos riram. Isso aconteceu há muito pouco tempo, pode levar um tempo até uma atualização. A partir de agora, a polícia não encontrou o homem, mas ainda estão otimistas sobre encontrá-lo, seja lá o que isso signifique. Quando Amanda tinha 21 anos, estava procurando seu primeiro apartamento para se mudar da casa dos pais. Na época, ela namorava meu irmão, que ficou chateado por ela não querer morar com ele, já que tinham começado a namorar há apenas alguns meses. Ela decidiu procurar uma colega de quarto online, navegando pelo Craigslist, e encontrou um anúncio intitulado algo como "Compartilhar apartamento, apenas mulheres." Esse tipo de coisa era comum, pois a área em que estava procurando era predominantemente de jovens profissionais. O anúncio era para um quarto em uma casa por cerca de $225 por mês, o que era bastante barato em comparação com a maioria dos lugares listados. A moradora se descrevia como uma estudante de 23 anos, que não se sentia muito confortável morando com homens. A outra colega de quarto teria seu próprio quarto e banheiro. Amanda se interessou por esse lugar, mas o anúncio só tinha uma foto da parte externa da propriedade.
Amanda enviou um e-mail querendo conhecer a moradora e fazer uma visita à casa. Em 30 minutos, ela recebeu um e-mail com todos os detalhes e um horário para passar. A garota trabalhava até tarde e queria que Amanda passasse às 8 da noite. Quando Amanda chegou, havia uma nota escrita à mão na porta principal que dizia: "Porta quebrada, use a porta dos fundos." Ao caminhar ao redor da casa, parecia boa, mas um pouco descuidada, com grama alta, ervas daninhas, janelas empoeiradas, etc. Ainda assim, Amanda não suspeitou de nada. Quando tocou na porta dos fundos, um homem abriu. Inicialmente, Amanda pensou que tinha errado a casa, mas o homem a tranquilizou, dizendo que a moradora, ele esqueceu o nome, tinha saído, e que ele era o proprietário. A moradora pediu a ele para recebê-la, já que ela estava trabalhando até tarde. Ele parecia simpático e se ofereceu para mostrar a casa. Nesse ponto, Amanda começou a sentir um leve desconforto, mas ainda não estava em alerta total. Primeiro, o homem claramente tinha cerca de 40 anos, estava sem barba feita e parecia viver em seu carro. Além disso, apenas a luz da cozinha estava acesa. Enquanto caminhavam pela casa, Amanda notou uma grande bandeira vermelha. Não havia móveis, nada. O proprietário era educado ao responder perguntas, mas parecia irritado por ter que manter as luzes acesas por muito tempo. Ele apressava Amanda e só permitia que ela olhasse os quartos por alguns momentos. Havia um único quarto que ele não queria abrir, o da moradora, alegando respeitar sua privacidade. Enquanto caminhavam pelo corredor em direção à sala de estar, Amanda notou que a porta da frente estava trancada com uma tábua atravessada, quebrada e segura com firmeza. O alarme de Amanda começou a soar mais alto, então ela decidiu encerrar a visita e sair, mas tentou ser educada ao agradecer ao homem pelo tour. Ele se animou e disse que havia esquecido de mostrar o porão, recentemente mobiliado, que seria uma ótima sala de recreação, insistindo que ela deveria dar uma olhada. Naquele momento, Amanda e o proprietário estavam em um pequeno corredor entre a sala de estar e a cozinha dos fundos, e esse pequeno corredor dava acesso ao porão. Quando ele abriu a porta, ela se abriu para fora, criando uma espécie de barreira entre Amanda e a porta dos fundos. O porão estava completamente escuro. Ele sorriu, fez um gesto para baixo e disse: "Primeiro as damas." O que aconteceu a seguir foi pura sorte. Amanda recebeu uma mensagem de texto exatamente quando uma pessoa aleatória estacionou na frente da casa. Pensando rápido, ela fingiu que era uma ligação telefônica e atendeu ao telefone. "Oi, sim, você está aqui? Vou sair pelos fundos e te deixar entrar. É incrível, você tem que ver." Com um movimento confiante, ela se desculpou com o proprietário e saiu pela porta dos fundos. Ela disse que o homem apenas a olhou como se estivesse confuso. Uma vez fora, ela correu para o carro e saiu de lá. Quando Amanda chegou em casa, contou tudo para sua mãe e para meu irmão. Eles chamaram a polícia, que tomou sua declaração e foi investigar. O anúncio no Craigslist havia sido removido. Descobriu-se que a casa havia sido embargada há mais de 6 meses e estava abandonada. Quando a polícia investigou, descobriu que o quarto que o proprietário não queria que ela visse era onde o homem estava ficando. Havia um monte de cobertores velhos e sujos, comida podre e galões vazios por toda parte. O mais assustador era que ele tinha colado páginas arrancadas de revistas para adultos em todas as paredes do quarto. A parte realmente aterrorizante era o porão. O homem havia amarrado um fino fio de pesca na altura da canela, atravessando as escadas do porão, e havia outra pilha de cobertores velhos, um cabo de vassoura enrolado em cintos de couro e uma pequena caixa com alguns rolos de fita adesiva variada, etc. Amanda acabou não se mudando para lá. Há alguns anos eu estava estudando em uma universidade em uma cidade grande. Normalmente moro em uma pequena cidade a mais de 70 quilômetros de distância. Então, como você pode imaginar, tive que alugar um quarto. Encontrei um em um prédio de 4 andares, a maior parte alugado por vários estudantes.
O andar onde eu ia morar tinha um corredor de 5 a 6 metros de comprimento e muito estreito. À direita, havia 2 portas. Atrás da primeira, havia um quarto onde meu companheiro de quarto ia morar. Depois uma cozinha praticamente combinada com um banheiro, o que não era muito positivo para a higiene, mas era um prédio antigo. No final do corredor, havia um quarto grande onde eu ia morar durante 1 ano, o que era realmente ótimo. Meu companheiro de quarto era um estudante que era bastante simpático. Até cozinhava de vez em quando, o que me salvou a vida, considerando o fato de que, se eu fizesse isso, provavelmente queimaria a água. Mas então ela ficou grávida do namorado e teve que dizer adeus aos estudos. Entra então meu segundo companheiro de quarto. Na verdade, mesmo depois de morar com ele por quase meio ano e tudo o que aconteceu, não lembro o nome dele. Isso deveria dizer tudo o que você precisa saber sobre nosso relacionamento. Ele era um estudante de 22 anos, cujo rosto também não lembro. Eu o vi talvez 2 vezes. Ele estava trabalhando e estudando quando eu estava no apartamento e vice-versa. Então o tempo passa e estamos nos ignorando. Tudo estava bastante bem, então começam a acontecer coisas. O primeiro aviso foi uma ligação do proprietário. Ele é um senhor um pouco feio, especialmente seus dentes, que são terríveis, faltando ou de cor amarelo escuro, mas não posso dizer nada de ruim sobre ele. Ele é um proprietário decente. Uma vez, acidentalmente, paguei a mais e ele rapidamente me devolveu o excedente. Ele tinha vários apartamentos na cidade que alugava para estudantes. Ele me disse que gostaria que eu vigiasse meu companheiro de quarto para ver se algo estava acontecendo com ele. Algo aconteceu no trabalho dele. Acho que ele bateu em alguém e estava falando bobagem sobre isso quando se encontrou com o proprietário sobre o dinheiro que pagávamos, não por transferência bancária, mas em mãos. Ele nos visitava uma vez por mês para isso. Mais tarde naquele dia voltei ao apartamento e o que vejo? O varal estava quebrado e parecia que um elefante tinha se sentado nele. Os restos estavam espalhados por praticamente todo o quarto. O companheiro de quarto estava andando de um lado para o outro tentando limpar o lugar. Perguntei o que aconteceu, e ele respondeu algo sobre uma festa que terminou mal. Então, agora provavelmente devo dizer por que não saí do lugar imediatamente. Sou um tipo de garoto protegido e moro em uma cidade pequena em um país europeu não tão grande e bastante pacífico. Sou estudante e, em toda a minha vida, nunca vi drogas, nunca testemunhei nenhum crime. Para mim, estava bem. Ele age estranho, mas talvez tenha tido um dia ruim. Fui para a cama, ou melhor, para um colchão, porque só dormia nele. Não foi fácil dormir porque ele estava fazendo barulho na cozinha. Até fui lá pedir que fizesse silêncio. Ele ficou tão surpreso que eu falasse que literalmente pulou e disse algo como tudo bem, e depois fez um pouco menos de barulho. O fato de que a cozinha ainda estava uma bagunça, mesmo ele estando lá o tempo todo, deveria ter sido um segundo aviso, mas mais uma vez não conectei os pontos. Apenas tranquei a porta por precaução, empurrando uma mesa contra ela para que a borda impedisse a porta de abrir. Além disso, coloquei o pé direito em um balde. Não tenho ideia do porquê. Fui brutalmente acordado por volta das 4 da manhã quando ele gritou que eu tinha que abrir a porta imediatamente. Sua voz estava zangada, não assustada. Então duvidei que houvesse um incêndio ou algo assim. Então me recusei em voz alta e ele arrombou a porta com um chute. A mesa com o computador foi empurrada para trás com um impacto, e a maior parte da tranca também quebrou. Ele entrou no meu quarto e começou a gritar algo incoerente. Dizia que sabia o que eu estava planejando. Ele não me atacou, mas continuou gritando. Também quebrou uma lâmpada de teto com minha caneca favorita que estava na mesa ao lado do computador. Fiquei à beira do pânico. Enviei uma mensagem de texto para meu pai, que infelizmente estava a mais de 60 quilômetros de distância, sobre o que estava acontecendo. Ele tentou ligar para a polícia, mas por alguma razão estúpida, neste país, eles só podem agir se a testemunha direta ou a vítima os chamar. Então, não houve ajuda da parte dele, o que foi completamente estúpido, na minha opinião. A próxima meia hora foi estranha, para dizer o mínimo.
Meu companheiro de quarto continuou gritando coisas incoerentes. Acho que, de alguma forma, ele acreditava que eu estava tentando matá-lo e continuou demolindo o apartamento no qual ainda estava. Consegui sair, persuadindo-o na maior prova de habilidade de persuasão da minha vida. Para ser honesto, eu disse que sairia da casa sem levar as chaves, assim ele estaria seguro. Você pode imaginar como me senti me movendo lentamente até abrir a porta, com ele na cozinha atrás de mim, que estava cheia de facas. No final, consegui fugir de pijama e com um telefone na mão. Refugiei-me em outro apartamento no mesmo prédio onde vivia um parente do proprietário com outras 2 pessoas. Conheci esse parente porque uma vez o proprietário não pôde vir pessoalmente para cobrar o aluguel e me pediu para entregar o dinheiro a ele. Eles foram gentis o suficiente para me preparar um chá. Fiquei lá até que a polícia chegou e depois voltei ao quarto. O companheiro de quarto abriu a porta enquanto eu empacotava tudo o que era valioso, principalmente o computador e os livros. Ele estava na cozinha. A polícia tentou interrogá-lo, mas sem sucesso. Ele não respondeu, mas parecia que seu ataque tinha terminado com sua fase maníaca, suponho. Eles o deixaram lá depois de dizer que ele deveria sair para caminhar e refrescar a cabeça. Eu, ao mesmo tempo, saí do apartamento. Esperei 1 hora a uma distância segura daquele lugar e meu pai me pegou. Voltamos para minha cidade. Algumas horas depois, meu locador me ligou após eu sair do apartamento e disse que fosse lá. O companheiro de quarto ainda estava lá, e mais uma vez, teve algum tipo de crise mental. O locador chamou a polícia mais uma vez enquanto o cara se entrincheirava na varanda, ameaçando jogar coisas nas pessoas se não o deixassem em paz. Desta vez, a polícia entrou à força e praticamente o arrastou para fora do prédio. Agora, a coisa é que não sei exatamente o que aconteceu com ele depois disso. Desde então, ouvi 2 versões. A primeira foi uma espécie de loucura instantânea, esquizofrenia, um tipo paranoico, suponho. Quero dizer, mais tarde, soube que ele estava arrancando cabos das paredes enquanto procurava por escutas telefônicas feitas pelo governo. A segunda foi que ele tomou algumas drogas e depois as misturou com álcool e, de alguma forma, exagerou. A polícia procurou no quarto, mas infelizmente não encontrou nada. Depois dessa experiência, duvido que algum dia terei um companheiro de quarto novamente. Eu sou um estudante do 1º ano na universidade e moro em uma suíte com outros 7 caras. Todos nós nos damos muito bem, com alguns pequenos obstáculos de vez em quando. Sou mais próximo de um chamado Andy. Sou um cara alto e magro. Andy é maior do que eu, mas não mais alto. Apenas um cara mais largo. Jack é um jogador de hóquei, então é bastante musculoso, mas mais baixo do que Andy e eu, e geralmente é um cara muito relaxado. Jack costuma ser o agregador. Então, na noite passada, cheguei em casa de uma festa e estava bastante desordenado. Meus 2 companheiros de suíte acabavam de voltar de outra festa e estavam desmaiados. Dançamos em volta do meu quarto enquanto tocava alguma música, e então Andy e Jack saíram para fumar. Comecei a falar pelo FaceTime com minha namorada, e depois ouvi mais batidas na minha porta. Apaguei o brilho da tela do meu laptop e silenciei o som. Andy e Jack entraram tão altos quanto uma pipa e Andy ainda estava desmaiado. Andy começou a ficar um pouco agressivo. Então continuamos nos empurrando um ao outro de um lado para o outro. A próxima coisa que sei é que os olhos de Andy ficaram arregalados. Ele ainda estava olhando ao redor, mas parecia que não estava em sua mente de forma alguma, como se tivesse escorregado para essa estranha situação em transe. Naquele momento, ele me empurrou contra a parede e envolveu a mão ao redor do meu pescoço. Eu disse, "Ei, Andy, já chega, cara!" E ele não me soltou. Jack viu o que estava acontecendo e se aproximou para convencê-lo a sair, mas não adiantou. Ele simplesmente colocou a mão em volta do meu pescoço. Nesse ponto, comecei a me assustar um pouco e realmente estava tentando sair do aperto dele. Finalmente, Jack o tirou de cima de mim e eu me lancei sobre Andy para empurrá-lo para fora do meu quarto de uma vez por todas.
Andy instantaneamente me colocou em um estrangulamento mortal, onde eu podia sentir seus braços apertando mais e meu suprimento de oxigênio diminuindo. Nesse ponto, eu estava apavorado e gritando para Jack me tirar dele e gritando que eu não conseguia respirar. Não sei como conseguimos, mas estávamos em uma pequena briga tentando tirar Andy pela porta. Ele estava ficando muito agressivo, tentando passar os braços de Jack em minha direção. Nesse ponto, dei um salto para trás e me lancei em direção à faca que estava na minha mesa. Tirei a lâmina e gritei para Andy sair do meu quarto. Acho que algo clicou na cabeça primitiva dele que disse que não se deve brincar com facas. Estou gritando com ele e Jack me diz para guardar a faca. Então eu faço isso, e nós nos lançamos sobre Andy novamente. Tenho meus braços em volta do torso dele, empurrando-o em direção à porta. Ele derruba 1 litro de crush laranja que estava aberto na mini geladeira ao nosso lado. Ele escorregou e caiu no refrigerante, e enquanto Jack o segurava pelos braços, eu o empurrei para fora, fechei a porta e rapidamente a tranquei. Agora, Andy está batendo na porta, gritando para mim: "Seu bebê chorão, abra a porta." Não tenho certeza do porquê ele está fazendo isso, mas como eu disse, ele estava nesse transe assustador. Só vi ele assim uma outra vez. As batidas continuaram e seu corpo batia na porta enquanto ele gritava: "Vou derrubar essa porta e acabar com você." Enquanto ele estava dando voltas entre bater a porta, eu simplesmente olhava pelo olho mágico. Minha namorada ainda estava no FaceTime e estava compreensivelmente em pânico. E eu estava na porta segurando a faca e pressionando a porta para mantê-la fechada. Andy despejou mais refrigerante debaixo da porta, mas isso não fez muito além de deixar meu chão pegajoso. Finalmente ele foi embora e parou de tentar entrar depois de cerca de 15 minutos. Decidi que isso era o suficiente e pedi para minha namorada ligar para a segurança pública e dizer que havia uma disputa na suíte 552. Eles chegaram rapidamente, cerca de 10 minutos depois. O pessoal da segurança pediu para ele recuar e sentar em uma cadeira na sala comum, e ele instantaneamente obedeceu. Honestamente, estava muito aterrorizado, e fico feliz por ter bebido, porque se não tivesse, estaria muito mais assustado. "Andy, por favor, procure ajuda porque ainda estou um pouco assustado de deixar a porta aberta."